A palavra que o Senhor nos concede para esta noite, ela tem um tema, um pouco, vamos dizer assim, um pouco direcionado. Nós sabemos que o Espírito Santo ele pode falar a cada um de diversas formas. Nós sabemos que uma única palavra ela pode falar de formas diferentes a cada um. Mas a mensagem dessa noite, ela é daquelas mensagens que às vezes ela vem um pouco mais direcionada. Ela vai tratar um tema específico, que é um tema que nós estamos chamando de decepções. Não sei como você vai interpretar o que é decepções na sua vida. Mas essa palavra é uma daquelas palavras que fala um pouco mais direcionada. Talvez nesse auditório cheio, e Deus às vezes tem disso, talvez nesse auditório cheio, talvez ele fale de forma muito direta a poucos. Mas a minha oração, o meu desejo é que a palavra de Deus fale com todos nós. Só que talvez para você, talvez essa palavra tenha sido preparada e direcionada por Deus. Que talvez seja tudo aquilo que você precisa ouvir nessa noite, não por mérito meu, tá? Mas por nós já sabermos e termos experiência que Deus age dessa forma. Ele nos usa para ministrar em nós. Às vezes aquilo que passamos, surge talvez uma palavra para que ministre a cada um dos irmãos também. E é com esse intuito que eu quero te convidar a meditarmos na palavra de Deus nesta noite, da mensagem que tem como tema enfrentando e vencendo as decepções da vida. Vamos falar juntos? Enfrentando e vencendo as decepções da vida. Por gentileza, pegue o seu exemplar da palavra de Deus, ou pegue o seu celular. Abre aí no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 30. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 30. O título do texto é a ceia do Senhor. Nós não estamos celebrando a ceia hoje, mas essa palavra vai falar conosco assim mesmo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós oramos ao Senhor e submissos, Deus, a Tua palavra, nós
pedimos que por misericórdia e graça o Senhor ministre a cada um de nós. Nós temos aqui pessoas de diferentes, Senhor, lugares, com famílias representadas aqui. Não sei como cada um chega aqui nessa noite, não sei como foi a semana de cada um, não sei como foi o dia de cada um. Não sei qual é o nível de aflição que cada um vive nesse momento, mas eu te peço, Pai, desvia de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa atenção. Afasta de nós, Deus, afasta de nós. Não permita que nesse pouco tempo que estejamos juntos aqui, nossa atenção seja desviada. Não permita que nada venha roubar o nosso tempo, a nossa mente, mas que estejamos concentrados para receber a Tua palavra. Por misericórdia nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós conhecemos muito bem a palavra decepção. Conhecemos ou não? Conhecemos muito bem. Nós sabemos o que ela representa. Nós já sentimos e experimentamos esse sentimento desagradável que é produzido em nós através da decepção, que na sua etimologia vai dizer que é um sentimento de tristeza, um descontentamento, uma frustração, uma desilusão ou um desapontamento. Então, em primeiro lugar, nós sabemos muito bem o que é decepção, porque conhecemos ela por já termos experimentado. Mas, em segundo lugar, irmão, nós conhecemos também a decepção porque nós já fomos instrumentos também para que outros sentissem. E o que eu estou dizendo com isso? Nós conhecemos a decepção porque já nos decepcionamos e porque também já fizemos com que outros se decepcionassem conosco. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu falei uma frase que no primeiro momento alguns ficaram assustados. Mas eu falei, irmãos, estamos iniciando uma caminhada. E eu só posso garantir uma coisa para vocês: vocês vão se decepcionar comigo. Porque quem caminha perto e se relaciona de forma profunda e conhece os nossos defeitos e as nossas falhas e as nossas limitações, é certo que vai se decepcionar conosco. Se você não quer se decepcionar com alguém, não se relacione. Construa uma casa para você, fique trancado dentro dela, não saia ali para trabalhar, não saia para ir à igreja, não se relacione com familiares, não se relacione com pessoas, viva uma vida voltada só para você, que aí você não vai se decepcionar com ninguém. De modo, irmãos, que é muito fácil experimentar a decepção. E ela acontece de diversas formas. Exemplo, nós nos decepcionamos quando o desfecho de algo é diferente daquilo que nós esperávamos que fosse. Então imagine você que você está focado em um projeto, imagine você que você está focado em algo que está acontecendo na sua vida e automaticamente você nutre expectativas nisso e o desfecho é totalmente diferente daquilo que você esperava. Logo, você pode com facilidade, no fato do desfecho ser diferente daquilo que você projetou, você se decepcionar. Nós nos decepcionamos, irmãos, porque a gente às vezes tem uma facilidade de colocar expectativas demais nas pessoas, além do que deveríamos colocar. Porque às vezes, irmãos, quando analisamos os fatos, sobretudo quando conseguimos dar um passo para fora e analisar com outro olhar, às vezes a gente vai chegar à conclusão de que o que aconteceu não era nem tão improvável. Nós só nos decepcionamos porque a nossa expectativa foi muito maior do que deveria ser. Então muitas vezes a esposa, ela coloca expectativas demais do esposo, além do que deveria colocar. Os pais dos filhos, os filhos dos pais. Nos relacionamentos uns com os outros, nós colocamos expectativas além do que deveríamos colocar. Nós nos decepcionamos quando recebemos de alguém que não esperávamos uma traição, uma ofensa, um comportamento rude, uma palavra dura. Então, quando alguém em atitudes direciona algo em direção a nós, que nós não esperávamos, nós também podemos ser levados à decepção. E não se espante. Dependendo daquilo que você constrói sobre a sua fé, você pode se decepcionar até com Deus.
Porque você pode se decepcionar com o Deus que você criou, e com o Deus que você construiu, e com aquilo que você projetou e construiu como dogma, como fé. E dependendo daquilo que você constrói, você também pode se decepcionar com isso. Essas decepções, irmãos, elas acontecem em várias áreas da nossa vida. Elas acontecem na área cristã, elas acontecem na relação com os familiares, elas acontecem no nosso ambiente de trabalho, elas acontecem na igreja, elas acontecem com nossos amigos, e elas acontecem até na relação que nós temos conosco. Ou seja, nós também nos decepcionamos conosco. Quem aqui nunca se decepcionou consigo mesmo? E fazendo uma autoanálise, não reprovou e não chegou a um descontentamento por aquilo que você mesmo fez? É aí, irmãos, que eu preciso dizer que a palavra de Deus, ela é extraordinária. Que a palavra de Deus, ela ministra em todas as áreas da nossa vida. Olha, não tem uma área da sua vida que a palavra de Deus não tenha uma palavra para você. Não existe uma circunstância da sua vida que a palavra de Deus não ministre na sua vida. E nesse texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 26, do 17 a 30, um texto é um exemplo disso que nós acabamos de falar. E desse texto nós extraímos lições e palavras de Deus para nós. O que acontece nesse texto, só para a gente se situar? O Senhor Jesus já está no final do seu ministério aqui na terra. Ele já estava aproximadamente 3 anos caminhando com seus discípulos, e já estava antecedendo o momento do Senhor Jesus Cristo ser pregado e crucificado numa cruz. E Jesus sabia que um daqueles que caminhava com ele, que dormia com ele, que vivia o ministério com ele, que estava há 3 anos juntos com ele, que era Judas, o Senhor Jesus já sabia que ele iria traí-lo. Então o Senhor Jesus, desejando se despedir dos seus discípulos, deseja celebrar a Páscoa com eles. E o Senhor Jesus dá o direcionamento, eles obedecem, e eles conseguem uma casa, e eles celebram a Páscoa, e eles sentam à mesa. Irmão, sentar à mesa no mundo antigo, falo sempre isso, é totalmente diferente do que aquilo que nós entendemos com sentar à mesa hoje. No mundo antigo, sentava-se à mesa quem tinha aliança. Sentava-se à mesa quem estava aliançado em algo. É por isso que os judeus muitas vezes se escandalizaram, por exemplo, por Jesus ir à casa de Zaqueu e sentar à mesa e comer com ele, porque o Senhor Jesus estava dizendo que estava aceitando ali um pecador. O sentar à mesa era algo muito forte. Jesus, antes da sua morte, ele senta à mesa. Visualiza essa cena, ele senta à mesa com 12 discípulos que ele amou, que ele chamou, que ele vocacionou, que ele conduziu, que ele ensinou, e ele diz: de vocês há de me trair. Está chegando a minha hora, e um de vocês há de me trair. Começa aquela reação um pouco assustada: Senhor, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E ele fala: aquele que comeu comigo do mesmo prato, esse é o que vai me trair. Por um momento você pode ler esse texto e entender de forma errada o que ele quer dizer. Por um momento você pode pegar em casa a sua Bíblia, passar por esse texto, ler ele várias vezes e não entender a profundidade do que ele quer nos ensinar. O evangelista, nesse caso aqui, que é Mateus, ao narrar esse texto, ele não está preocupado em nos apresentar que Jesus vivenciou uma traição. A preocupação principal desse texto não é dizer para mim e para você: Jesus foi traído. A preocupação principal desse texto não é dizer: olha, entre os 12 havia o Judas, o traidor. A preocupação principal do texto não é essa. Não tem a menor dúvida quanto a isso. A preocupação principal desse texto é dizer para mim e para você, em meio a isso, como que Jesus reagiu. É que em meio a uma traição, em meio a uma decepção como essa, como foi a atitude de Jesus? Essa é a mensagem principal do texto.
Então, todas as vezes que você se deparar com esse texto, não fique preso no ato, não fique preso na traição, não fique preso nas palavras que o Senhor Jesus anunciou. Um de vocês há de me trair, mas se preocupe em entender e extrair desse texto qual foi o comportamento de Jesus, como Jesus reagiu a isso. E é isso que fala comigo e com você nessa noite. Porque Jesus experimentou talvez uma das maiores experiências que alguém pode ter com decepção. Talvez não exista decepção maior, ou só exista igual, talvez, do que ser traído. Ser traído, queridos, é uma decepção e tanto para quem experimenta. E o texto está nos ensinando nessa noite como Jesus lidou com a decepção, como Jesus lidou com a traição. Qual é uma das mais importantes lições desse texto, irmãos? É que nós podemos ver nele que Jesus não permite que aquilo que acontece com ele interfira na essência daquilo que ele é. Eu vou repetir. Uma das lições mais ricas desse texto é que Jesus não permite que aquilo que acontece com ele venha interferir na essência daquilo que ele é. Por quê? Existia um propósito de Deus para Jesus. Jesus veio ao mundo debaixo de um propósito estabelecido pelo Pai. Jesus está finalizando a sua vida aqui na terra. Ele deseja celebrar a ceia com seus discípulos. Tinha algo além para acontecer, a cruz para passar. E tinha algo além da cruz, mas ele lida com a decepção. E ele não permite que a decepção frustre nenhum dos planos de Deus na vida dele. A traição não impediu que ele cumprisse o propósito do Pai. A traição não impediu que ele sentasse à mesa com os discípulos. A traição não impediu que ele fosse à cruz. A traição não impediu que os planos dele pós-cruz fossem estabelecidos. Essa é a mensagem principal do texto. É isso que fala comigo, com você nessa noite. É isso que eu quero tirar algumas lições nesse momento para a nossa vida e trazer algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, irmãos, decepcionado, Jesus não deixou de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Repetindo, decepcionado, Jesus não deixou de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você conhece a história da cruz? Nosso Deus, Ele cria todas as coisas. Ele cria o mundo. Ele é o Criador do universo. Ele cria o homem. Percebendo que não era bom que o homem estivesse só, o Senhor cria a mulher. E o homem inicia aqui na terra a vivência daquilo que Deus criou para que ele pudesse desfrutar. Até que o pecado ele entra na história da humanidade e ele afasta o homem do propósito de Deus estabelecido para ele. Tem várias formas de explicar isso, mas eu gosto de explicar da seguinte forma: Deus criou o homem para ser humano. Ser humano de forma plena é viver aquilo para o qual Deus nos criou. E quando o pecado ele entra na humanidade, ele desumaniza o ser humano. Ele fere as relações do ser humano. Ele fere a relação do homem com Deus. Ele fere a relação do homem com o outro próximo. Ele fere a relação do homem com a natureza. E o homem passa a viver, embora sendo humano, de forma desumanizada. É difícil entender isso, irmãos? Não, é só olhar a nossa volta. Quando olhamos a nossa volta em função do pecado, encontramos um ser humano o quê? Desumanizado. Então o propósito de Deus para o ser humano, acima de qualquer coisa, é que ele seja humano, de forma plena.
Com o afastamento do homem do pecado, irmãos, existe por parte de Deus um plano de salvação. E esse plano de salvação está na pessoa de Jesus. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Todos nós somos cristãos, precisamos crer nessa mensagem. Então, para que haja o resgate do ser humano, existe um plano de Deus, um plano de salvação. E esse plano de salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Deus encarnado. A palavra de Deus aos Filipenses vai dizer que Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziando-se, abriu mão de ser igual a Deus para se tornar humano e viver aqui entre nós. E Jesus vivendo entre nós, irmãos, um Deus esvaziado, um Deus que, embora tenha todo o poder, Ele abre mão desse poder para experimentar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós conhecemos. E Jesus experimenta de tudo, irmão. Jesus chora quando vê Lázaro, seu amigo, morto. Jesus, ele sente as dores do carregar a cruz. Jesus pede ao Pai para que passe dele esse momento. E não pense que de forma diferente Jesus não saiba o que é decepção, porque Ele experimenta decepção. É importante dizer, irmãos, que a dor que eu e você sentimos quando nos decepcionamos, seja por qualquer motivo, o Senhor Jesus conhece ela. Saber que Jesus, Ele é consolo, é conforto para nós, não é apenas porque Ele é Deus, não, irmãos, é porque Ele, enquanto humano, experimentou aquilo que nós estamos sentindo. Quando você é esmagado pela dor, é esmagado pelos sentimentos de decepção, de traição, de frustração, de tristeza, o Senhor Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. E nesse plano, irmãos, nesse plano de salvação, nosso Deus envia Jesus. E Jesus tem uma missão. João Batista, que antecede a vinda de Jesus, ele anuncia: arrependei-vos e convertei-vos. Jesus, irmãos, é o Messias que os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito dele. Quando os discípulos e aqueles do Novo Testamento olham para Jesus e se lembram das profecias, por exemplo, de Isaías, de tantos profetas, eles olham para Jesus e dizem: olha, aquela palavra que foi dita há tanto tempo, agora se cumpre de forma plena. Ele é o servo sofredor. Ele é o Messias enviado por Deus. Ele é o Messias aguardado. Só que no meio do caminho, irmãos, assim como foi com Jesus, Ele se deparou com as decepções. E de igual forma acontece conosco, irmãos. Olha, nós temos propósitos de Deus estabelecido para nós. E todo aquele que ama a Deus, todo aquele que tem um coração entregue de verdade a Deus, ele faz planos, mas ele não deseja viver apenas os seus planos. Ele deseja ter os seus planos linkados com os planos de Deus. Você tem planos? Você tem sonhos? Você tem metas? Você tem projetos? Amém? Você é um cristão? Você ama a Deus? Então, além de você ter sonhos, você deseja que os seus sonhos, os seus projetos estejam linkados com os projetos de Deus. Se você é um cristão de verdade, você chegar ao ponto de dizer: Deus, que não seja feito a minha, mas a sua vontade. Jesus tinha propósito estabelecido para ele. Jesus tinha desejo que brotou no seu coração. Ele amava os 12. Ele desejou celebrar a ceia com os 12. Só que no meio do caminho vem as decepções. Só que mesmo vindo as decepções, irmãos, Jesus não deixou de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, os propósitos de Deus para a sua vida, eles são infinitamente maiores do que as decepções que você encontra no caminho. Creia sempre nisso. Olha, eu não sei o que talvez você possa ter permitido que tenha acontecido com você, mas às vezes, irmão, a gente faz o contrário do que Jesus fez. Às vezes a gente permite que as decepções, elas nos tirem do propósito da vontade de Deus. Elas nos coloquem em outra linha, elas nos coloquem em outro trilho. Irmãos, quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Quantos são aqueles, irmãos, que estão à nossa volta, que um dia se decepcionaram com a igreja?
e se decepcionando com a igreja, fizeram o que, irmãos? Abandonaram a fé. Irmãos, quantos são aqueles que estão ao nosso lado, que um dia se decepcionaram com pastores, com líderes, com pessoas da igreja, ao se decepcionarem com pessoas, fizeram o que, irmãos? Abandonaram a Cristo, irmãos. Irmãos, quantos de nós conhecemos pessoas que talvez ao serem traídas, ao viverem decepções e frustrações no seu relacionamento pessoal, conjugal, abandonaram os propósitos de Deus para a sua vida, irmãos. Então não pense que é muito simples ou muito fácil se deparar com as decepções e continuar no caminho estabelecido por Deus, porque não é, porque muitas vezes nós fazemos diferente disso, ou nós somos levados a querer fazer diferente. As decepções vêm, as frustrações vêm, as tristezas vêm, os desapontamentos vêm, os descontentamentos vêm, e a nossa vontade é desviar o caminho. Não desvie o seu caminho a despeito das suas decepções, frustrações, tristezas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz para mim e para você: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem é você aqui nessa noite? Quais são os propósitos de Deus estabelecidos para a sua vida? Olha para a sua trajetória de vida. Olha para a sua caminhada de vida. Quando foi que a decepção te enlaçou e te puxou para fora dos propósitos que Deus tem para a sua vida? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando foi que você se perdeu? Qual é o momento que você tem vivido hoje? Quais são as forças que têm tentado tirar você do caminho que Deus tem estabelecido para a sua vida? Olha, Jesus nos ensina, em meio às decepções, não deixe de cumprir aquilo que Deus tem para mim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e sempre valerá a pena estar no centro da vontade de Deus, seja qual for as decepções, frustrações que eu esteja enfrentando. Se você chega aqui nessa noite frustrado, decepcionado, abatido, descontente, não saia do caminho que Deus tem para a sua vida, porque Ele sempre vai ser o melhor. Segundo lugar, irmãos, decepcionado, Jesus não se afastou das pessoas. Vamos falar juntos? Decepcionado, Jesus não se afastou das pessoas. Pensa comigo novamente no texto. Vou morrer, vou cumprir a vontade de Deus. O que vai me acontecer, eu já sei que vão me trair, mas eu não vou deixar de cumprir a vontade do Pai. Mas Ele poderia não querer mais estar com as pessoas, afinal eram as pessoas que estavam traindo. Mas mesmo decepcionado, Ele não se afasta das pessoas. Lucas, irmãos, quando vai narrar esse mesmo texto, ele vai usar a seguinte expressão: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Jesus saberia que seria traído e desejou ansiosamente estar com os seus discípulos. Conosco, irmãos. E conosco. Vê se não é assim. A gente é traído, irmãos, e a gente desacredita da raça humana. A gente é decepcionado, irmãos, e a gente desacredita das pessoas.
É a mulher que é traída e ela simplesmente decreta que homem nenhum presta. É o homem que é traído e ele fala que mulher nenhuma vale nada. É o filho que é traído, é o filho que é abandonado e passa a construir uma imagem totalmente negativa de paternidade. Irmãos, a gente desiste das pessoas, a gente afasta das pessoas. Quando ferido, irmãos, a gente tenta evitar as pessoas. Não permita que as decepções, que as frustrações, que os erros de qualquer outra pessoa venham mudar você na sua essência. O que você é bom, não permita que aquilo que é de Deus seja mudado em função do comportamento do outro. Meu irmão, minha irmã, não desacredite das pessoas. Deus quer usar a sua vida nas relações com as pessoas, mas você não pode desacreditar das pessoas. Não é porque um te decepcionou, não é porque um traiu você, que todos vão trair, ou que você não possa mais se entregar, que você não possa mais se relacionar com os outros. Não desista das pessoas. Jesus está nos ensinando. Eu não desisti dos propósitos de Deus, mas eu não desisti das pessoas. Três anos, irmãos, caminhando com esses 12. 3 anos de uma vida inteira, de uma vida completa, de uma vida plena, amanhecendo, caminhando, comendo, dormindo, viajando, realizando sinais, milagres e maravilhas, ensinando. Um deles trairia, um negaria, mas tinham outros, irmãos. Aquele que viria a negar poderia ser restaurado. Então Jesus não desiste das pessoas. Olha, quando alguém erra com você, grava isso: errado não é você. Não é porque alguém errou com você que o errado é você. Não é porque alguém errou, quem tem que mudar é você. Irmãos, quem precisa de mudança é ele que errou. Quem precisa de restauração é ele, quem precisa de conserto é ele. Você não tem que permitir que isso mude você, porque se isso muda você, isso vai influenciar negativamente outras pessoas. Então não desista das pessoas. Se você tem desistido das pessoas, não desista. Se você é hoje um pai rancoroso, um pai amargurado por causa das decepções vividas com os filhos, não desista do seu filho. Se você é um filho que tem uma definição totalmente deformada de paternidade, é o que nós mais encontramos hoje, irmãos. Irmãos, como tem gente com construção feita, deformada de paternidade. Eu quero dizer para você: não desista do tema paternidade, não desconstrua, não desista das pessoas. Algo muito comum em igreja que não é dito, é guardado. São abusos sofridos na fase de criança ou de adolescência, e muitas vezes por pessoas da própria família, e chega-se à fase adulta com isso guardado. Só que ao mesmo tempo que está guardado, tem várias coisas negativas sendo formado. Não desista das pessoas. Você pode ter encontrado um pai que foi péssimo com você. Você pode ser o melhor pai do mundo que seu filho vai ter. Você pode ter o pior exemplo de esposo dentro da sua casa. Quando você olha para o seu pai, você pode ser o melhor esposo que a sua esposa pode ter. Você pode ter um péssimo conceito do que é a família. Não desista da família, não desista das pessoas, porque em Deus você pode ser muito melhor do que aquilo que você conviveu ou carregou na sua infância. Então, irmão, sobre relação, três lições ainda dentro desse tópico. Em primeiro lugar, busque consolo com amigos de verdade. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Uma atitude que poucos tomam, mas é extremamente necessário quando passamos por decepções. Converse, coloque para fora
Não acumule o sentimento de tristeza e desapontamento somente com você. Busque consolo com amigos de verdade. Amigos de verdade, irmão, são aqueles que têm algo a te dizer. Amigos de verdade são aqueles que trazem significado para a sua vida, que acrescentam algo na sua vida, que são guiados por Deus. Sendo guiados por Deus, vão te dar conselhos à luz da palavra de Deus. Segundo lugar, irmão, sobre relação. Não rotule todos por causa de apenas um. É quando em função de um a gente fala, ninguém presta, a igreja não presta. Porque naquela igreja eu fui decepcionado, eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui injustiçado, a igreja nenhuma presta. Sai da fase de adolescente, chega à fase adulta, morre e nunca mais põe o pé na igreja, nunca mais quer comunhão com a igreja. A igreja não é definida pela minoria. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, mas a igreja hoje, no meio da sociedade, é um dos melhores lugares para você estar, para você criar sua família. Não rotule todos por causa de apenas um. O escritor russo chamado Vassili Vassilevich, ele diz: das grandes traições iniciam-se as grandes renovações. Das grandes traições iniciam-se as grandes renovações. O que eu estou querendo dizer? Pastor, minha vida acabou. Não acabou não, irmãos. Ela pode ser renovada. Ela pode ser iniciada uma nova vida. A traição poderia ser o fim da vida de Jesus. Olha aqui. Olha aqui. A traição que poderia representar o fim da vida de Jesus resultou na minha e na sua vida. A traição renovou vida em Jesus, porque nele nós temos vida. O que poderia ser o fim para Jesus resultou em nossas vidas, irmãos. Terceiro lugar, decepcionado, Jesus não deixou de ser grato. Quero que os irmãos leiam comigo Mateus 26, 27. Vamos lá? A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo... Vamos entender o contexto? Fim do ministério, reunido com os 12, sabendo que seria traído, havia acabado de anunciar isso, e o que ele faz? Dá graças, irmãos. Dá graças a Deus. A gente precisa aprender a dar graça em todas as circunstâncias, como a palavra de Deus nos ensina. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Você é capaz de dar graça pelo sentimento de tristeza que talvez esteja inundando a sua vida hoje. Você talvez consegue, em meio a tantas dificuldades e frustrações, conseguir ser grato ao Senhor. Pastor, está tudo ruim, irmãos. Pensa nessa frase, tudo é muita coisa. Pastor, não tenho mais sentido nenhum de viver, não tenho mais nada que eu possa fazer, nada, muita coisa, irmãos. Porque quando falta emprego, quando falta saúde, irmão, você vai encontrar do seu lado alguma coisa que te possa fazer dizer: Deus, graças a Deus. Talvez falta emprego, mas tenha família. Talvez falta saúde, mas tenha família. Às vezes é alguém que se vai, mas é alguém que fica. Então, ainda que eu sinta e eu chore pelo que foi, eu preciso me alegrar pelo que fica e dar graças a Deus. Então, irmãos, não tem decepção que a gente não possa agradecer, que a gente não possa celebrar a Deus até nas decepções. Em último lugar, quarto tópico. Decepcionado, Jesus não deixou de olhar para a frente. E digo-vos que desta hora em diante,
não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. De que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando do futuro. Jesus está olhando para frente. O que muitos de nós fazemos quando decepcionados? Vivemos todos os dias o passado. Aconteceu tem 3 meses, a gente acorda hoje na data de 3 meses atrás. 3 meses é muito pouco. Aconteceu tem 2 anos, você acorda hoje na data de 2 anos atrás. Ou ainda que você não acorde hoje na data de 2 anos atrás, tem dias que você vive o dia de 2 anos atrás. Aconteceu tem 10 anos, você resgata o dia de 10 anos atrás, dia, mês e ano, porque você está vivendo o seu presente olhando para trás. Você está trazendo o seu passado para o presente e não se permitindo viver o futuro. Jesus seria traído, Jesus iria para a cruz, mas ele está falando o quê? Ele está falando naquilo que viria pós-cruz, naquilo que viria pós-ressurreição. Ele está falando aqui, irmãos, quando ele vai vir buscar a sua igreja, e ele vai falar: lá nós vamos beber novamente este cálice. Ele está olhando para frente, embora decepcionado. Meu irmão, talvez Deus tenha trazido você aqui hoje para dizer para você: olha para frente. Gênesis capítulo 19 narra uma história que todos nós conhecemos e aprendemos desde criancinha. É o episódio que acontece com a mulher de Ló. E a história é a seguinte: Deus chama Abraão, faz com Abraão uma aliança de um povo, e Abraão sai da sua terra e vai para onde Deus o mandou que ele fosse. Só que Abraão comete um erro, vamos dizer assim, porque Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, deixa tudo. E Abraão leva um sobrinho, embora Deus tenha sido claro: sai da tua parentela, deixa tudo para trás, e leva um sobrinho. Chega uma hora que começa a ter confusão entre os pastores de Ló e os pastores do rebanho de Abraão, e eles se separam. Então Abraão chama Ló e fala assim: olha, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas junto a gente não caminha mais. Então Ló olhou e escolheu um lado e foi. E ele foi parar na cidade de Sodoma. Sabe muito bem que a cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade do Antigo Testamento, mais marcada por imoralidade que nós ouvimos falar. E lá, irmãos, Ló vai morar com a sua família. Ló vai morar com a sua família em Sodoma. E Deus está olhando aquela imoralidade, está olhando o pecado daquele povo e desejando destruir toda aquela cidade. E aí Abraão começa a interceder com Deus em oração para que Deus não faça isso. Você conhece a história. Até que chegam da parte de Deus na casa de Ló anjos enviados por Deus, batem na porta de Ló. Tem toda uma tentativa dos moradores daquela cidade em ter relação com aqueles homens, e coisas terríveis acontecem ali. E aqueles homens são muito claros para Ló: pega a tua família, vai para tal região, sai daqui, porque Deus vai destruir isso aqui, não vai sobrar nada. Mas quando você estiver indo, não olha para trás. Irmãos, a vida tem momentos de olhar para trás, mas na vida tem momentos que só se deve olhar para frente. E é em Deus que a gente precisa encontrar o discernimento de quando não é o tempo de olhar para trás, irmãos.
Porque grande prejuízo é olhar para trás em tempo de só olhar para frente. Porque às vezes Deus está mandando e direcionando você para uma nova vida, para um novo tempo, para um novo plano que Ele tem para você, e falando: olha para frente, olha para frente, olha para frente. Esse tempo não é de olhar para trás. Mas quando Ele diz para você o que está, por exemplo, lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, talvez esse seja o tempo de olhar para trás. Mas tem tempo, irmãos, que não é de olhar para trás. E o que você acha que estava acontecendo com a mulher de Ló? Por que ela olha para trás? Ela não olha à toa, irmãos. Ela não olha à toa. Ela era curiosa, porque ela era mulher. Toda mulher é curiosa. Não, irmãos, não é só por causa disso, não. Não é por causa disso, não. É porque ainda que o lugar seja imoral, ela tinha relação. E onde tem relação, tem coração. Tinha apego. Tinha apego, sabe por quê? Porque lá eles construíram bens. Porque lá eles construíram relação. Então quando a gente olha para trás, a gente não olha por curiosidade, não. A gente olha pelo apego do coração, porque tem sentimento, porque tem coração. E às vezes Deus está falando: larga o teu coração e olha para frente. Larga o apego do teu coração e olha para frente. Porque quem vai trabalhar nos seus sentimentos sou eu. Quem vai curar as suas feridas é o Senhor. Então, ainda que haja apego no teu coração, não olha para trás, olha para frente. Jesus está prestes a ser crucificado, irmãos. E Ele está pensando no dia que Ele vai vir buscar a igreja, irmãos. A igreja nem havia sido ainda instituída de fato. E o Senhor Jesus já está aqui falando de quando Ele vai vir buscar a sua igreja. Porque ainda que decepcionado, Ele não perdeu a essência de olhar para frente. Você foi traído, decepcionado, frustrado. Seus planos estão frustrados, seus sonhos estão enterrados, teu coração está apertado. Olha para frente. Qual é a essência dessa palavra, irmãos? Não tem circunstância alguma que possa nos paralisar, a não ser que você permita. Não tem circunstância alguma que possa te paralisar, a não ser que você permita. Porque quando você muda a sua postura, você está diante de viver talvez o melhor tempo que Deus tem para a sua vida. E tem gente que dia após dia perde anos de vida, porque não se desprende daquilo que o decepcionou. Deus não quer que você abandone ministério, Deus não quer que você abandone a fé, Deus não quer que você desista das pessoas, Deus não quer que você desacredite da maioria por causa da minoria, Deus não quer que você deixe de sonhar porque um sonho não se realizou. Deus está colocando algo novo diante de você, Deus está colocando coisas novas diante de você, Deus tem coisas novas para a sua vida, Deus tem planos novos para a sua vida, Deus tem recomeços para a sua vida, mas você precisa se posicionar. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que Deus abençoe. Vamos